Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais uma pregação da Palavra de Deus com o evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e pregação da Palavra de Deus para levar libertação aos cativos, para soltar as ataduras que prendem o homem no jugo, para soltar as ligaduras da impiedade que prendem o homem no pecado e para despedaçar todo o jugo que o diabo colocou sobre as pessoas, irmãos. Que Deus possa, através da palavra de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, libertar e salvar essas pessoas e curar os enfermos, ressuscitar os mortos através da nossa pregação. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela transforma, liberta, ela sara, ela cura, ela ressuscita mortos. Então que nós possamos ser usados e ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que será lida agora e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A leitura de hoje, irmão, está em Lucas, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: E aconteceu também, no outro sábado, olha o que aconteceu, que Jesus entrou na sinagoga e estava ali ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então, Jesus entrou na sinagoga e tinha ali um homem com a mão direita mirrada. Mão mirrada é igual a mão de Macedo, para você entender, irmãos. A mão aleijada. Entendeu? Então, entrou ali, tinha um homem com a mão mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no. Então, quando o Senhor Jesus chegou, trazendo o evangelho, pregando a palavra de Deus, falando dele mesmo, falando do Pai, falando do Espírito Santo, e falando ao homem para se arrepender do pecado e abandonar o mundo, as coisas do mundo, entregar a vida a ele. E ele tirava dessas pessoas o jugo, despedaçava o jugo, e ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios que estavam nas pessoas. Quando ele trouxe o evangelho, que lhe era próprio, e ele falava dele, e ele trazia cura, libertação, salvação. Quando ele entrou ali num sábado, na sinagoga para pregar, os escribas e fariseus o observavam, não para ouvir a palavra. Não o observavam para aprender com ele, para ter o direito de salvação, para ter comunhão com Deus, o Pai, o Criador. Não, eles observavam se ele curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Irmão, pensa bem, uma pessoa que nasceu aleijado, deficiente físico, com a mão... Já viu aquelas pessoas que têm a mãozinha mirrada, a mãozinha torta, que a mão não abre, não fecha, ela é toda... como se não conseguisse movimentar. Na verdade não é como se não conseguisse, elas não conseguem movimentar nada na mão, o dedo, nada, fica parado. Então, o Senhor Jesus viu ali uma pessoa deficiente física. Imagina aquela pessoa na sua frente, e quando o Senhor Jesus fala com ela, recebe a cura, a mão dela vai abrindo, e normal, fica normal, a mão normal, abrindo, fechando, pegando coisas, conversando, escrevendo, fica a mão normal. Não, eles não estavam ali para ver a cura, para ver o milagre, eles não estavam ali para se alegrar junto daquela pessoa que tinha uma dificuldade para comer, para carregar as coisas, para lavar, para vestir roupa, para tomar banho. Eles não estavam ali para se alegrar com aquele jovem ou com aquela pessoa que tinha a mão mirrada. Eles estavam ali para acusar Jesus. Eles não estavam nem aí para o milagre que o Senhor Jesus ia fazer. O que importava para eles era terem de que o acusar. Olha só, irmãos. Alguma semelhança com algumas pessoas de hoje na terra? Pois é. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Então foi um homem. Então Jesus, sabendo o que passava na mente dos escribas e fariseus, já sabia até o pensamento deles, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Então aquilo que você pensa, irmãos, é isso que você toma cuidado. Às vezes você pensa, eu estou sozinho, não tem ninguém me vendo, eu estou num lugar longe, ninguém me conhece. Até seu pensamento o Senhor Jesus está vendo, quanto mais as suas atitudes.
Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que muitos obreiros, muitos homens de Deus, muitas pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador hoje, são sepulcros caiados. Sepulcro é o lugar onde põe o defunto lá dentro, e caiado é porque fechou a porta e lacrou para o fedor não sair. Está podre lá dentro, porque tem uma pessoa morta lá dentro, em deterioração, né? Que a pessoa morreu, agora vai ficar ali só os ossos, e os ossos vão ser consumidos com o tempo. Então aquele mau cheiro está lá dentro. Então as pessoas, o Senhor Jesus vê, ele sabe, porque conhece até o pensamento interior do coração, e as atitudes tomadas aonde ninguém está vendo. E essa pessoa é comparada com um sepulcro caiado, podre por dentro, que eram os escribas e fariseus. Podres por dentro. Ao invés de se alegrarem com a cura do homem que tinha a mão mirrada, ao invés de se alegrarem com ele, não, procuravam de que acusar o Senhor Jesus. Olha a maldade do interior do coração desses homens. Mas ele bem conhecia o pensamento. E disse, ele conhecendo o pensamento dos escribas e fariseus, ele disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio, para que todos vissem. Ele não fez escondido lá no cantinho. Ele mandou, vem aqui para frente e fica em pé no meio aqui, para todos verem o que vai acontecer. E levantando-se ele, Jesus se levantou, ficou em pé. E então Jesus lhe disse, olha o que o Senhor Jesus disse. Na verdade falou para todos, né? Uma coisa vos hei de perguntar. Perguntou aos escribas e fariseus. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? É lícito fazer o bem no sábado? Eu posso fazer o bem no sábado? É lícito salvar uma vida ou matar? Então eu posso fazer milagres no sábado? Curar? É lícito curar? Ressuscitar mortos, expulsar demônios no sábado? Ou é lícito matar? E olhando, Jesus olhou para eles todos em redor e disse ao homem, estende a tua mão. E aquele homem com a mãozinha mirrada, estendeu a mão e ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Uma mão está perfeita, a outra era mirrada. E a mão foi restituída. Glória a Deus. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ele voltou e ele teve ali os movimentos da mão. Ele foi curado pelo Senhor Jesus na frente de todos. Irmãos, uma cura milagrosa, porque isso é um milagre, é o poder extraordinário de Deus sobre o corpo humano consertando, colocando ele em perfeitas condições. Então, o que acontece, irmãos? Quando o homem peca, quando o homem escolhe uma vida de pecado, afastar-se de Deus, ficar longe de Deus, e entra por uma vida de drogas, de prostituição, aí entra doenças sexuais transmissíveis, e aí vai se aprofundando. Tem pessoas nesse mundo que têm relações sexuais com animais, que buscam coisas ruins. Então a pessoa vai lá, se afasta de Deus, não quer cumprir aquilo que Deus mandou, não quer abandonar o pecado, e quer seguir errante os desejos do coração dele, que dá vontade de fazer, ele faz. Vai lá, fica com 1 milhão de pessoas, se prostitui com um, se prostitui com outro, se prostitui com outra, e vai naquele negócio ali com pessoas que tiveram sexo com animais, ali contrai uma doença. E ali passa para a mulher engravida, e o neném nasce deficiente físico. Deus tem culpa, meu irmão? Porque tem gente que fala assim, se Deus fosse bom, ninguém nascia aleijado. Mas a pessoa afastou dele, foi lá, fez sexo com o animal, fez sexo com um, fez sexo com outro, fez sexo sem cuidado, sem saber quem era a pessoa que estava com ela. Entendeu? Pessoas doentes, pessoas aidéticas, pessoa leprosa, pessoas com cancro, pessoas com AIDS, pessoas com gonorreia, pessoas com vários tipos de doença. Vai lá e engravida. Aí o neném nasce deficiente físico. Aí fala assim, mas Deus é ruim, porque o menino nasceu deficiente físico. A culpa é de Deus, então. Cuidado você que conversa fiado com sua boca, peão. Cada um que quiser afastar-se de Deus tem o direito. Meu irmão, quando Deus criou o mundo, quando ali ele criou
e Adão, os filhos de Adão e Eva, né, que foi Caim e Abel, e Caim matou Abel, que começou o primeiro crime, o primeiro homicídio, um irmão matando um irmão. Então presta atenção, meu irmão. Quando criou o crime, já tinha um lugar preparado para o criminoso, inferno e lago de fogo. E Deus criou também o paraíso, né? Aonde as pessoas salvas vão agora até o arrebatamento da igreja para depois morar com Deus no céu. Então ele criou um lugar para a vida eterna, em paz com ele, com gozo e alegria eterna. E ele criou um lugar chamado inferno, que é uma prisão temporária, que as pessoas que morrem hoje vão para lá, mas depois do juízo final. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Mas depois do juízo final, depois que todo mundo ajoelhado na frente do Senhor Jesus for julgado, e Jesus disser: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É a pior palavra que um homem vai ouvir, que uma mulher vai ouvir na vida dele. Esses errantes que acham, que querem aparecer dizendo Deus não existe. Beleza. Você sabe que lá no seu íntimo, lá no seu desespero, lá no risco de morte que você passou, você que se diz ateu aí, na hora que você estava para morrer, você falou: Deus me ajude. Porque está dentro de você o DNA. Quando vai no DNA, os cientistas quebraram a cadeia de DNA, quebraram, até chegar lá no final. E o que sobrou foi uma palavra: IAV. Na verdade é YH, acho que WH. Em todos os DNAs dos seres vivos, não importa se é só do homem ou dos animais, vai chegar nessas letras, que é o som da respiração, ó. Esse é o nome do Senhor Jesus. Por isso que quando o bebezinho nasce, que ele apanha, a primeira coisa que ele faz é dar essa respirada, ó. YH. WH. É o nome de Deus. É o nome de Deus. Então está no seu DNA. Quando o desespero chega, ateu. Quando você passou no risco de morte, se clamou a Deus. E se você está vivo aí é porque ele ouviu. Está ouvindo? Então, todo mundo tem o direito de não querer servir a Deus. Deus deu livre-arbítrio. Mas também deu destino. O destino é inferno se morrer agora e lago de fogo se morrer lá pro final. Entendeu? Porque depois do milênio vai ter o julgamento. Lá no finalzinho do milênio. Então algumas pessoas pode ser que não vai para o lago de fogo, vai direto para o inferno. Mas não importa. O que importa é Deus criou o lugar para quem não quiser buscar ele, para quem quiser pôr culpa nele das coisas, dos próprios erros. Porque um homem tem que ser homem, rapaz. Se você errou, você fala: não, eu errei. Seja homem. Você está me ouvindo? Seja homem. Tá bom? Então, aqui eu estou te falando o seguinte. Ele veio para curar, igual esses escribas e fariseus não o quiseram e procuravam de que o acusar. Hoje tem muitos homens ainda, muitas mulheres que não querem e querem acusar. Ó, seu direito, seu direito. Você está comprando a sua passagem direto para o lago de fogo. Primeiro para o inferno, para queimar. Depois para o lago de fogo, para queimar mais ainda. E você tem todo o direito de ir para lá, e eu peço a Deus que te mande para lá mesmo. Porque o céu é lugar de pessoas que aceitam o Senhor Jesus, que confessam o Senhor Jesus com a boca. Confessam que o Senhor Jesus é o Senhor da vida dele. Que rejeita as coisas do mundo, que rejeita as coisas de Satanás. Essa pessoa que confessa o Senhor Jesus tem o direito de ter vida eterna. Se você não confessa e ainda quer acusar, você tem todo o direito de encontrar com seu pai. Você é filho do capeta. Vai morar com ele lá no inferno. No inferno você não mora com ele porque ele não vai ficar lá. Lá ele é chefe hoje. Ele entra e sai de lá na hora que quiser. Mas no lago de fogo, ele não é chefe. Ele vai queimar. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás, seus anjos, a morte, o inferno e os ímpios vão queimar no lago de fogo pela eternidade. Então, você tem direito de ficar junto com seu pai, lá no lago de fogo. Vamos continuar a leitura. Igual esses escribas e fariseus. Não sou eu que estou falando não, meu irmão. Jesus um dia virou para os escribas e fariseus e falou assim: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. E vocês querem lhes satisfazer os desígnios. Vocês não estão preocupados comigo, nem com Deus, o meu Pai Criador, nem com o Espírito Santo, nem com a minha palavra, nem com a lei de Moisés. Vocês estão querendo agradar ao diabo, que é o vosso pai, porque vocês querem lhes satisfazer os desígnios. E está assim de filho do capeta hoje na terra. Tem um lá em Valadares, que é advogado, que é sargento da polícia militar. Tem lá um filho do capeta.
tem outro em Ipatinga, tem filho do capeta lá no São Geraldo do Baxi, tem filho do capeta aqui em Guanhães, em Governador Valadares, em Belo Horizonte, para todo lado tem filho do capeta, tem um monte, entendeu? Mas o importante é, meu irmão, que nós, como esse homem que recebeu a cura, foi curado, como as pessoas de bom coração que ali estavam e viram ele sendo curado, o importante é que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e nos arrepender do nosso pecado, meu irmão. E confessar os nossos pecados e deixar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, confessou o seu pecado e deixou, não continua praticando. Alcança a misericórdia, está perdoado. Tem o direito da vida eterna, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele. E ali, meu irmão, e olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E a mão dele, aleijada, deficiente física, ao estender, assim ele o fez. E a mão lhe foi restituída sã, como a outra, ficou curada. Glória a Deus. A honra, a glória, o louvor e a adoração ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, para sempre. Que Deus te abençoe, meu querido. Essa é a palavra de hoje. Mas aí vou ler o último versículo. Quando Jesus restaurou a mão, que ele ficou curado, os escribas e fariseus ficaram cheios de furor, de raiva, de ira. Se enfureceram, irmãos. Ó, Jesus faz uma cura. Parado, aqui estava parado, dentro de um lugar fechado. Não pegou marreta, não pegou ferramenta, não foi capinar, não foi plantar, não foi consertar nada, não foi fazer nada, não foi construir. Ele simplesmente impede isso, fica curado. Aí os escribas e fariseus, cheios de hipocrisia, por causa dos costumes e das tradições, né? Porque a tradição era que no sábado não se podia trabalhar, porque era uma ordem de Deus para os israelitas, que realmente eles não poderiam, os israelitas não poderiam trabalhar. E ali se enfureceram contra o Senhor Jesus, porque ele curou. Então, meu irmão, essa é a palavra. E sim, ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Eles pensavam assim, que maldade nós vamos fazer com ele? Irmão. É isso aí. Toma cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero te falar agora, meu amigo, você que está assistindo aí. Você ainda tem esperança, não importa a sua situação. Não importa se a sua mulher te largou, seus filhos não querem conversar mais com você. Não importa se você perdeu tudo, não importa se você está quebrado. Não importa se você está doente, está enfermo, está com câncer, está com AIDS, está com qualquer doença, meu irmão. Não importa. Não importa. O que importa é a sua comunhão com Deus. É garantir a sua vida eterna. É arrepender-se dos seus pecados, confessá-los com a sua boca. O que importa é você buscar a Deus agora. Por quê, meu irmão? Porque amanhã o dia não nos pertence, a vida aqui é temporária, ela é passageira. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Você está me ouvindo? Então, eu vou te ensinar agora como é que você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Para o que você estiver fazendo, meu irmão. Não importa a sua situação, confessa agora, busca a Deus. Deus tem vitória para você. Deus não tem aqui essa conversa de aceita o Senhor Jesus, você vai prosperar, vai ficar rico. Não veio da Bíblia, irmão. Não veio. Não veio. A Bíblia nos diz que ao confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós arrumamos vários inimigos nesse mundo, porque o mundo o odeia. E assim como esses escribas e fariseus odiaram a Jesus, odeia também aqueles que servem ao Senhor Jesus. Mas o importante, irmãos, é nós nos guardarmos e guardar a nossa fé, guardarmos o nosso pé, o nosso coração, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso pensamento em pureza para o Senhor Jesus, no máximo que der, porque nós somos errados. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Arrependa-te dos teus pecados agora, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Agora. No dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. Arrependa-te agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o momento e o dia é agora. É o momento do agora, em nome do Senhor Jesus. Receba esse presente de Deus e fala comigo aí. Repete comigo aí. Eu vou te ensinar agora. Sair da condenação eterna para a vida eterna. É o primeiro passo, em nome do Senhor Jesus. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra.
Senhor Jesus, eu te confesso com a minha boca como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu te peço que entre em mim, em meu coração, e habite em mim. E que o Senhor perdoe todos os meus pecados, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim. E guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Guarde a tua palavra em meu coração e na minha mente, para que eu sempre lembre da tua palavra e não venha a pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, em nome do Senhor eu te peço que o anjo do Senhor desça agora e acampe ao meu redor e já expulse todos os demônios, Senhor, que me rodeavam e que poderiam estar habitando em mim. Em nome do Senhor Jesus, em teu nome eu te peço. Porque Jesus diz, tudo que pedir em meu nome eu vos farei, tudo que pedires ao Pai em meu nome ele também fará. E que o Espírito Santo te guie nessa comunhão com o Senhor Jesus, nesse passo que você deu, para que você consiga, meu irmão, permanecer firme. E Senhor Deus, fala ainda, meu irmão, fala assim, Deus, me recebe como teu servo. E como teu filho, eu confesso, Senhor Jesus, teu filho, como meu Senhor e meu Salvador. E rejeito tudo que vem de Satanás e dos anjos caídos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus continue te abençoando muito. Vamos ficar firmes, irmão. Compartilha essa palavra. Segue aí para ouvir a palavra de Deus. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, meu irmão. Sempre. Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra, essa pregação. E que a gente possa ganhar almas para o Senhor Jesus. Senhor, meu irmão, que a graça de Deus, a graça dele, que é imensa, imensurável. A graça de Deus, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, que os dois são o mesmo, esteja sobre a sua vida e o amor de Deus, que ele mandou o próprio Filho morrer por você. Que o amor dele te alcance agora. Que a graça dele te alcance agora. Que a comunhão do Espírito Santo, que nos leva a ter comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, e o Espírito Santo nos consola, nos dando paz nesse mundo, esteja sobre a tua vida. Amém? E que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, pregadores e ganhadores de alma para o Senhor Jesus nessa terra. Que Deus abençoe para você, desde agora e para todos sempre. Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos abençoe e te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus.